companheiros do grupo, né, do Grêmio Acadêmico Areópago do Espírito Santo, vamos dar aí aberta a terceira reunião do grupo, e hoje trataremos de um assunto de caráter nacional, que é o escritor, mestre, político Jorge Amado. Na última reunião nós deliberamos que seria feita hoje uma homenagem ao mestre Jorge Amado, devido ao centenário do seu nascimento, e é isso que o Grupo Areópago hoje tentará fazer, falar um pouco sobre a vida de Jorge Amado, sobre a sua biografia e extensa bibliografia, e falarmos um pouco sobre a brasilidade do Jorge Amado. Bom, eu começo, devido à questão de tempo, eu não posso sem muitas delongas. Eu preparei um pequeno texto a falar sobre isso e vou ser muito sucinto e tentarei focar um pouco nesse texto que escrevi, né, sobre Jorge Amado. Então, Jorge Leal Amado de Faria era o nome do nosso mestre, do mestre que iremos falar hoje. Nascido aos 10 dias do mês de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, Itabuna, Bahia, era filho de um coronel, João Amado de Faria, e de Dona Eulália Leal Amado. Com 1 ano de vida, vai para Ilhéus, local onde descobre as letras e onde permanece por toda a sua infância, terra mágica, local da alvorada inspiratória para seus escritos, sítio onde floresce a gênese de Gabriela Cravo e Canela, uma das suas grandes obras, isto é, se de fato tivermos a ousadia, ou diria eu, a insanidade de escolhermos em tão vasto tesouro bibliográfico deixado pelo mestre. Ao mudar para Salvador, cidade que costumava chamar de Bahia, vive livre e misturado ao povo, algo que marcará profundamente sua trajetória como romancista. Aos 14 anos, trabalhava em jornais na sua Bahia e iniciou na vida da boemia e da letra. Fundador da Academia dos Rebeldes, do Arco e Flecha e do Samba, fundamentais para a renovação literária baiana. Entre 1927 e 1929, passa a escrever no Diário da Bahia. Em 1930 e em 1931, em 30 chega ao Rio de Janeiro e em 31 ingressa no curso de Ciências Jurídicas e Sociais da faculdade do mesmo estado, mas nunca chegou a exercer a função. O universo jurídico nunca lhe fascinou. Escrever era o mundo de Jorge Amado. Relatar o homem, suas particularidades e vicissitudes. Tanto que nesse mesmo ano estreia no mundo literário com uma novela, Lenita. Já em 1931, escreve uma obra ímpar, O País do Carnaval, onde o personagem Paulo Riger vive um martírio, uma vez que observa o Brasil, seu país, sem identificar-se com ele. Entre 1935 e 1944, escreve romances como Mar Morto, Jubiabá e uma obra-prima chamada Capitães de Areia. Tendo esse último aqui, em minhas mãos, eu vou ler um pedacinho, vou compartilhar aqui com os amigos, com os companheiros, né, com os nobres colegas aqui do Areópago e com todo mundo que está nos vendo, que está nos assistindo nesse momento, que diz: os punhos dos capitães da areia se levantam fechados, bala, bala, gritam numa despedida.
Os gritos enchem a noite, calam a voz do negro que canta no mar. Estremece o céu de estrelas e o coração de Pedro. Punhos fechados de crianças que levantam, bocas que gritam, se despedindo do chefe. Bala, bala. Barandão está na frente de todos. Ele agora é o chefe. Pedro Bala parece ver volta seca, sem pernas, gato, professor, pirulito, boa vida, João Grande e Dora, todos no mesmo tempo entre eles. Agora o destino dele mudou. A voz do negro no mar canta o samba da boa vida. Companheiros, vamos para a luta. De punhos levantados, as crianças saúdam Pedro Bala, que parte para mudar o destino de outras crianças. Barandão grita na frente de todos. Ele agora é um novo chefe. De longe, Pedro Bala ainda vê os capitães da areia. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, eles levantam os braços. Estão em pé. O destino mudou. A noite misteriosa das macumbas, os atabaques ressoam como clarins de guerra. O Capitães de Areia traduz para nós a vida de jovens governados, quase sem jovens, gerenciados por um menino de 14 anos nas ruas da tão amada Bahia de Jorge Amado. Continuando, vemos que, em parte devido ao exílio no regime getulista, Jorge Amado viajou pelo mundo e viveu na Argentina, no Uruguai, Paris e Praga. Volta ao Brasil durante a Segunda Guerra e trabalha como editor, redator e diretor em jornais responsáveis pelas notícias de guerra. Em 1945 é eleito deputado federal por São Paulo pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, partido qual tornou-se militante em 1932, graças à influência de Raquel de Queiroz. Participa na Assembleia Constituinte de 46 e da primeira Câmara pós-Estado Novo. Em 58 escreve Gabriel. Em 61 entra para a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo Otávio Mangabeira, engenheiro, professor e político baiano. Casa, a ABL, ou seja, a Academia Brasileira de Letras, é uma casa que dantes sofreram ferrenhas críticas de Jorge, haja vista que seus escritos não eram olhados com devido respeito e seriedade pela academia, segundo a sua visão. Eduardo de Assis diz que essa briga, essa picuinha, se me perdoam o termo, o Eduardo de Assis, que é um investigador mineiro, investigou a vida do Jorge Amado, ele compara o Jorge Amado, a dicotomia do Jorge Amado, à vanguarda de Picasso ou o popular de Chaplin. E ele fala, Jorge Amado opta pelo popular. Nessa década, na década de 60, escreve Tieta, Teresa Batista, Tieta do Agreste, Teresa Batista, cansada de guerra, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, entre outros. É de arrepiar saber que em uma década um escritor escreve tamanha bibliografia. Tieta, Teresa Batista, Dona Flor, Tenda dos Milagres. Suas obras foram traduzidas em 48 idiomas e ele foi galardoado em vários países do mundo. Casou com Zélia Gattai, esposa, amiga, amante e cúmplice até o seu óbito em 6 de agosto de 2001. Com suas próprias palavras, lerei um pequeno trecho de seu texto de posse na Academia Brasileira de Letras, onde o mestre caracteriza-se como representante do povo, adorador do espírito popular brasileiro. Passo as palavras de Jorge Amado, lendo um pequeno trecho da sua posse na Academia Brasileira de Letras,
onde, entre muitas e muitas coisas, a falar da Bahia, do povo, da sua obra, de muitas coisas, ele diz o seguinte: senhores acadêmicos, chego a vossa ilustre companhia sem ódio e sem rancores. A vida foi generosa para comigo, deu-me mais do que lhe pedi e mereci. Pobre de bens materiais, sou rico de muitas outras coisas, muitos bens possuo em meu surrão, nem sei como tanto pude merecer da vida. Esposa e filhos, que são alegria diária e incentivo maior para o trabalho, pais de toda dedicação, irmãos perfeitos na amizade. E tenho no mar da Bahia, os coqueiros do Nordeste, uma granja e uma praia em Pernambuco. Mesa posta em tanta casa por esse Brasil afora, amigos em tantas partes do mundo, tantas mãos estendidas e tantos corações fraternais, saveiros navegando para o recôncavo, adolescentes que me sorriem e que me contam seus amores, uma roda de capoeira e uma cadeira de obá no terreiro de Opó a Fonjá, a solta cabeleireira de Iemanjá, os invencíveis de Oxóssi e de Xangô. Tenho o mel e a rosa, um passo de veludo e uma límpida manhã de cada dia. Tenho a alegria de ter conservado jovem o coração, por não ter rompido jamais a unidade entre a minha vida e a minha obra, e por ter a certeza de que jamais a romperei. E quando aqui chegam a esta casa, a esta tribuna, vestindo esse fardão, pessoas simples do povo, aqueles meus personagens, pois é por suas mãos que aqui ingresso. Vêm mestres de saveiros e pescadores, Mestre Manuel, Maria Clara, Lívia e Guma, e sua ansiosa espera da morte no mar. Vêm negros e mulatos, Pai de Santo, Jubiabá e o negro Balduíno, Rosenha, Rosedá e o gordo. Vêm as crianças abandonadas, os capitães da areia, trabalhadores dos campos de cacau e rudes coronéis de repetidão em punho. Vêm os reis das gafieiras da Bahia, Quincas Berro d'Água, a mulata Gabriela, feita de cravo e de canela, e o comandante Vasco Moscoso de Aragão, que amava sonhar e comandava os ventos. Gente simples, do povo. Não sou mais do que ele. E se os criei, eles me criaram também e aqui me trouxeram. Porque eles são o meu povo e a vida que tenho vivido ardentemente. O grupo Areópago do Espírito Santo faz então essa singela, homenagem no centenário de nascimento do grande mestre Jorge Amado. Compartilhe com todos os amigos, com todos os colegas de grupo, do nosso Grêmio Literário Areópago do Espírito Santo, e com todas as pessoas que gostem do Jorge Amado, de leitura e de um bom bate-papo sobre literatura.